Hulk, Demolidor, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, tudo isso e muito mais agora nas leituras do mês. Fala galerinha, eu sou o Guilherme Jabanela, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho e faz aquela caralhada toda, porque agora é a hora das leituras do mês. Aquilo que tem de bom, aquilo que tem de ruim, aquilo que foi lido e aquilo que foi degustado para falar para vocês se vale a pena ou não ler estas obras. Começando com o Imortal Hulk número 7, Hulk é Hulk, de Al Ewing, Joy Bennett e participação especial de Butch Guice e Mike Hawthorne. O Hulk não é mais o Hulk, agora o Hulk na verdade é o Shemnu, ou o Shemnu que é o Hulk. Não sabemos, aparece esse bichinho muito louco aí. E ele, na verdade, entra na mente das pessoas, ele muda as memórias delas, fazendo com que todo mundo lembre de Shemnu do Planeta Mágico. E que, na verdade, ninguém nunca viu. Então, este bichinho aí, ele vai apagar aquilo de bom que o Hulk fez e vai mostrar como se fosse ele que tivesse feito. Então as pessoas ficam do lado dele e contra o Hulk. Então o Hulk e seus amigos vão atrás desse bichinho aí, porque ele está sendo controlado, ou enfim, mandado pelo nosso querido Dario Agger, lá da Roxxon, o grande Minotauro, e isso tudo vai desembocar no Hulk ficando cada vez mais puto da cara. E não somente isso, um dos amigos do Hulk aí se revela um vilão e vai mostrar um pouco mais deste vilão, um pouco mais da história por trás dele e como que ele chegou até aqui. O Imortal Hulk, para mim, é uma das grandes obras que estão saindo atualmente, então, obviamente, é um desbunde. O roteiro sempre espetacular, o Al Ewing tá mandando demais, e também o Joy Bennett também está desenhando monumentalmente, o cara tá desenhando demais mesmo, tá muito bom. O Imortal Hulk é um desbunde, não tem como negar, que é uma das obras mais espetaculares da atualidade. Demolidor 4, Fim do Inferno, do Chip Zdarsky, com arte do Jorge Fornes e do Marco Quequeto. A família Libres está em conflito com o Cabeça de Martelo e o Coruja, né, tentando controlar parte da cidade de Nova York, depois que o Rei do Crime saiu de cena. E essa briga aí entre eles acaba fazendo uma grande guerra de gangues aí, que o foco principal aí, o ponto principal dessa guerra toda, dessa peleia louca, é claro, a Cozinha do Inferno. Então o Demolidor, que não é Demolidor, tenta fazer alguma coisa aí para impedir isso aí, porque tem a polícia envolvida no meio, toda aquela treta lá que, se você já leu as outras edições, você sabe do que eu tô falando. Inclusive essa treta aí que tá dando, até o prefeito Fisk tenta dar um jeito aí nela, mas não é tão fácil. Então o Matt tá ali junto com a Elektra, eles tentam fazer alguma coisa, até conseguem a ajuda do Colin North, o detetive aí que tava numa caça aos vigilantes e agora parece que deu uma pausa nisso, tudo para resolver essa treta. E que no fim das contas acaba fazendo com que uma gangue ali de super vilões chegue aí nessa parte da cidade, fazendo o Tendel. E essa gangue aí ela é composta pelo Metaloid, o Rhino, Ossos Cruzados, Bullet e o Mercenário. Então é uma briga feia aí nessa hora e é muito, muito legal. A arte aqui, nesse capítulo aqui, né, nesse encadernado, ela tá toda ela muito boa. Tá? Eu acredito que nos capítulos anteriores tinha umas artes que estavam meio bosta, aqui na verdade tá tudo muito bom. Né? Principalmente, é claro, quando tem o Marco Quequeto, que é o espetáculo à parte aqui dentro. E o Chip Zdarsky, agora sim, já nos 2 primeiros volumes, eu acho que eu falei que não tava tão legal, tava se cozinhando e tal. Acho que aqui ainda tá mantendo o nível do volume anterior, tá um desbunde. Tá muito bom. Essa fase aqui do Demolidor, acredito que agora sim ela já bateu, assim, tá no mesmo nível de outras grandes fases. Não tô acompanhando lá fora, tá? Então eu espero que continue indo bem, mas por enquanto tá indo muito bem, tá bem legal. Tá indo sim num nível interessante, assim, né? Ah, meu Deus, já tá no nível do Miller, do Bendis. Talvez tá por aí, tá? Então tá bem do agrado dos fãs do Demolidor, que é o meu caso. Dylan Dog, nova série 13, No Coração do Mal, de Rattiger, né? O roteiro do Rattiger e a arte do Alessandro Baggi.
Fiona, uma moça aí, procura o Dylan para ajudar na investigação da morte da amiga dela, uma tal de Molly. Então eles vão ali para a cidade dessa Fiona, que é no litoral aí da Irlanda, e lá o pessoal é interiorano, eles não gostam de pessoas de fora, e daí não vão muito com a cara do Dylan, e isso tudo faz com que eles criem uma raivazinha dele, aí enfim, ele tentando descobrir o que aconteceu lá. Nesse lugar, inclusive, tem uma formação rochosa que tem lá na capa daquele álbum Houses of the Holy, do Led Zeppelin. Caso você goste de rock and roll, se você não gosta, saia daqui agora. Mas enfim, só para citar aí que tem essa referência, inclusive tem até a referência à música que a moça aí toca em certo momento da história. Esse conjunto de rochas, ele diz a lenda, né, que é a calçada dos gigantes, que na verdade ela levaria ao fundo do mar. E na verdade aqui a gente acaba vendo que ela leva pro fundo da malvadeza, né, da maldade. E isso tudo é uma história muito, muito louca e muito boa. Quadrinho bem bacana. O roteiro é um espetáculo, assim, é muito bem escrito, assim, toda a história vai se emaranhando e faz total sentido, assim, no final dela. E a arte desse Bage, ela é bem legal, bem louca. Tem bastante, assim, uma lisergia, principalmente quando que ela vai ficando mais a fundo aí, com as coisas que vão mostrando ali do fundo do mar e algumas coisas que vão acontecendo ali a partir do momento que vai se aprofundando ali nessa calçada. Assim, é muito legal. Bem interessante, um quadrinho que pode ler aí, se você não conhece nada do Dylan, você vai gostar bastante. Dylan Dog 17, O Ladrão de Ideias, de Giancarlo Marzano e Ugolino Cosso. O Dylan tá passeando pelo Thames ali num barquinho lá com a namorada dele e vem uma espécie de kraken e afunda o barquinho. Daí começa a história, né? Essa história aqui, ela tem muita referência a diversos filmes, porque nós temos então, a princípio, dois carinhas aí, que parecem os Homens de Preto, e eles têm uma maleta com eles, que daí até remete ao Pulp Fiction, aquela maleta lá que a gente não sabe o que tem dentro, e vai envolvendo aí a história, vai mostrando que esses caras não são quem eles parecem, eles têm uma coisinha ali por trás deles, que eles fazem, eles têm um poder meio louco aí, e daí vai abordar isso, tá? Só que em paralelo, né, antes de mostrar isso, é claro, vai mostrando algumas consequências, algumas coisas que vão acontecendo depois desse daí do Kraken, né? Porque nós temos uma espécie de invasão alienígena, porque bate um OVNI lá no Big Bang, e daí acontecem umas coisas muito loucas ali. E também aparece uma espécie de medusa que meio que segura as pessoas como se fosse marionete, e vão saindo pela rua aí. E também uns policiais viram uns monstros ali, meio lagosta, meio jacaré, sei lá. Um negócio bem louco. E tudo acontece a partir do momento que esses carinhas aí, esses homens de preto, chegam na cidade. Então, como eu falei, tem muita referência a filmes, tá escrito ali na introdução. Então, alguns dos filmes ali, além do Homens de Preto e Pulp Fiction, nós temos Onde os Fracos Não Têm Vez, A Origem e até Doctor Who. Isso aí não tá ali na sinopse, ali na introdução, mas esse Doctor Who aí, acredito eu que seja uma referência aí àquela história ali do Big Bang. Mas enfim, cara, é um quadrinho bem bacana. Outra grande história do Dylan, roteiro bem amarradinho, na arte sempre espetacular, muito boa, e vale a pena também para quem nunca leu Dylan, porque é uma história bem fechada e dá para entender tudo bem legal. Bad Weekend, sim, criminal, do Ed Brubaker com o Sean Phillips, e inclusive um abraço para Mino aí que vai trazer criminal completo pra gente aí, foi um espetáculo saber dessa notícia, obviamente vamos ir atrás dessas edições aí. Então o Bad Weekend, ele vai contar a história do Hal Crane, que ele é um desenhista aí de quadrinhos das antigas, só que ele é meio escrotão, e daí ele vai ir lá numa convenção, que ele vai ser homenageado e tudo mais, e ele pede para ter um auxiliar lá junto com ele, e ele chama o Jacob, que é o cara que apareceu no volume 4 do Criminal, no Bad Night. Então, Bad Night foi uma noite e agora Bad Weekend foi o final de semana inteiro, uma bosta. O Hal Crane, ele aproveita que tá ali com o Jacob e ele decide retomar
umas obras que em tese foram vendidas para outra pessoa. Então eles vão invadir a casa lá dessa pessoa e para isso eles chamam o Rick Lawless, que diferente do seu pai, o Tig, e o seu irmão Tracy, ele não aparece tanto no criminal, mas aqui ele aparece, ele vai ajudar nesse roubo. Inclusive, tem até uma citação do quadrinho que aparece no Wrong Time, Wrong Place, que é o Zangar, que é uma espécie de Conan, e que daí aqui fala que o Hal Crane, esse cara aqui, esse velho, ele trabalhou nessa história. Então, cara, tudo é meio emaranhado dentro de criminal aqui, é bem interessante, caso você esteja lendo, ou se você for ler, né, tudo isso aqui, vocês vão ver que tem ligações entre as diversas micro historietas dentro de criminal. É muito bom isso aqui, tá? Pra mim é bacana, tá? É muito bom, é bem interessante, assim, bom, a arte sempre é muito boa e o roteiro tá sempre bem ajuntadinho aí, né? Bem emaranhadinho, bem explicadinho, bem bacana, bem gostoso, assim como todo criminal que vai sair pela Mino. Então, se você confia na palavra desse que vos fala, vá atrás de criminal. Red Rocket 7 do Michael Red. Esse quadrinho aqui eu tinha pego para fazer um especial do Dia do Rock, porém eu não gostei muito dele. Vamos lá, é um músico famoso aí, esse Red Rocket 7, né, esse 7. Ele é um músico famoso do rock e daí a gente acaba descobrindo que ele é um alienígena e que ele está na Terra desde muito tempo atrás, então ele viu toda a história do rock sendo escrita e ele participou dela em diversos momentos. Então ele conhece o Little Richard, o Elvis, depois vai mostrar também ele com os Beatles, com os Rolling Stones e com o David Bowie. Daí depois ele dá um tempo, volta e daí essa galera aí, alguns deles, né, claro, morreram, alguns deles não deixaram de ser tão legal quanto ele achava. E eu acredito que o problema não é a história do rock que está sendo contada aqui, é essa história paralela dele ser um alienígena, que ele é um clone de um outro alienígena, que veio para a Terra e daí estão sendo perseguidos por outros alienígenas, que tem uma espécie de culto religioso muito louco. E essa parte aí é meio chata, tá? A arte, ela é muito boa, Michael Red é um dos meus desenhistas favoritos, né? Mas o roteiro, então, como eu falei, ponto alto é falar a história do rock e essa história do alienígena em si eu achei ela bem chatinha. Então pra mim é passável, tá? Entre altos e baixos, acredito que se você gosta do Michael Red, vale a pena ler. Se você gosta de rock em si, vale a pena ler. Mas não é tão bom assim. Liga da Justiça, do formatinho, né? 12 a 14. Então aqui nós temos as histórias da Liga, nós temos histórias de outros personagens, aí todo mundo junto, é escrito pelo Kate Giffen, J.M. DeMatteis, Paul Kuperberg, John Ostrander, Eric Larson, John Byrne, tem uma galera aqui nessa fase aqui que eu já falei, essa época era muito boa de se acompanhar os materiais da DC principalmente, tá? Na parte da Liga nós temos o Maxwell Lord, que na época ele era como se fosse um líder da equipe, na verdade o manager, sei lá, o presidente, o responsável pela empresa, que não era uma empresa, né, na verdade era a Liga, mas ele tratava como se fosse, e daí vai mostrar um pouco do passado dele, vai mostrar por que ele tá aí, o que é o objetivo dele. Depois também nós conhecemos aqui a Patrulha do Destino. A Patrulha do Destino ela já existia antes, mas aqui eles tiveram que dar um jeito de explicar porque estava chegando a fase do Grant Morrison, que é muito boa, e como que foi pulado tudo antes, eles tinham que dar uma introdução. Então aqui temos uma origem meio que contada às pressas, né? Aquelas origens que foram fabricadas especialmente para mostrar a origem, né? Que era uma coisa que acontecia muito na época. Então essa origem ela é desenhada pelo Byrne. Então a gente conhece toda essa história da patrulha, né? Eu acredito que você já saiba, se não saiba eu recomendo ler. E depois nós temos a história do Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida, aqui nessa edição, a Vishen, que foi uma membro da Liga da Justiça, procura o Esquadrão Suicida porque ela presenciou um crime lá, viu uma galera sendo morta, então ela vai procurar a ajuda deles. Nessa história aqui, a equipe do Esquadrão Suicida é formada pelo Capitão Boomerang, Orquídea Negra, Magia, Sombra da Noite, Vishen, o Ricardito tá aqui também, e o Briscoe. Eles formam então essa equipe para ir lá em Medellín e meio que dar cabo a um grupo lá de, enfim, obviamente, né, de gente que tá vendendo droga. E também nós temos uma outra equipe do Esquadrão Suicida nessas mesmas edições aqui, que vão para Nicarágua. E daí nós temos aqui uma história diferente, né, uma equipe diferente, que eles vão lá para resgatar
o Rapina foi preso pelos contras lá da Nicarágua, e aqui também nós temos uma participação especial da Patrulha do Destino. Então as duas equipes acabam se encontrando lá e acabam tentando resgatar o Rapina. Nessa fase aqui, nessa história aqui, a equipe do Esquadrão Suicida é formada pelo Rick Flag, Senhor 104, Psy, Pensador e Doninha. Essa história aqui eu acredito que vai pro filme do Esquadrão Suicida agora do James Gunn, porque tem esses personagens aqui que estão no filme e tem alguma coisa aqui que parece que vai acontecer lá, né? Então vale a pena aí, se você não leu, catar essas histórias aqui do início do Esquadrão Suicida, porque eu acho que vai se refletir lá no filme novo do Esquadrão. E além disso, tem outra história que junta o Esquadrão Suicida com a Liga da Justiça, que é quando o Rick Flag decide resgatar o antigo membro da equipe que está preso lá na Rússia, o Nemesis. E para não dar um problema internacional, mandam a Liga da Justiça para impedir o Esquadrão de fazer esse resgate, fazer alguma merda lá. Então dá uma tretinha entre eles, aquela história de sempre aí, quando que heróis se encontram, tem que sair no soco e depois conversar. Tudo isso aqui, toda essa fase aqui da Liga da Justiça, tudo é muito bom, é bem bacana, tá? Acredito que tá saindo algumas coisas ali na Liga, naquele formato de lendas do universo DC, e eu queria muito que saísse as histórias do Esquadrão Suicida também no formato de lendas do universo DC, mas não vai. Então vai catar formatinho mesmo, vai catar scan, sei lá. Isso aqui é muito bom, tem que ser lido. Se você não leu, vá atrás. Tanto faz, Liga da Justiça Internacional quanto Esquadrão Suicida, tudo é muito bom. E agora, fechando as leituras do mês, aqueles quadrinhos que tiveram vídeos especiais aqui dentro do mês do gibizinho, né? Começando com o Juiz Dredd América, escrito pelo John Wagner com o Colin McNeil. Mostra a história da América e do Beanie, que são amigos de infância, que com o tempo se separam, ela se torna uma terrorista e ele se torna um músico de sucesso. No futuro eles acabam se encontrando e decidem juntos tentar fazer alguma coisa contra os juízes, contra o regime fascista dos juízes de Mega City 1. Esse quadrinho aqui é um desbunde. Se você não viu o vídeo, veja. Em breve a Mitos vai estar relançando a América no formato de Juiz Dredd Essenciais, que aparentemente é um quadrinho bom. Até o momento aí já foram anunciados 3 volumes. Claro que tem o primeiro só em pré-venda, que é a Guerra do Apocalipse. Vá atrás, vale muito a pena. Juiz Dredd América e qualquer coisa dos Essenciais aí tá valendo. X-Men, a Canção do Carrasco, escrita pelo Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Peter David, com ar do Brandon Peterson, Andy Cooper, Jay Lee e Greg Capullo. Nós temos o conflito à frente de Libertação Mutante e Apocalipse, os Cavaleiros do Apocalipse, o Senhor Sinistro, Cable, X-Force, X-Factor, 2 equipes X-Men, todo mundo num ringue, saindo no soco pra ver quem que é o melhor. É mais ou menos isso aí, a porradaria nos 90, quadrinho bem bacana, que tá aqui no vídeo, se você não viu, veja, e saiu nos maiores clássicos dos X-Men. E finalizando com Homem de Ferro, A Guerra das Armaduras, de David Michelinie, Bob Layton, Mark Bright e Barry Windsor Smith. Tony Stark descobre que sua tecnologia foi roubada e usada em armaduras de vilões, e ele vai atrás desses vilões aí para dar cabo à sua própria tecnologia. Quadrinho é um quadrinho bacana e vale a pena. Se você não viu, veja o vídeo, vale a pena conferir, vale a pena ler, é um dos grandes quadrinhos do Homem de Ferro. E era isso por hoje. Deixe seu comentário, indique leituras como sempre e fiquem com o poder de Já. Um forte abraço e tchau!